Nossa live de hoje, nossa conversa de hoje, vamos falar sobre o poder das palavras. Que poder as palavras que nós colocamos por intermédio da nossa boca, que nós falamos, pronunciamos, que poder e que importância ela tem nas nossas vidas. Muitas vezes nós não percebemos o quanto essas palavras são capazes de ferir ou são capazes de curar. As palavras, elas ferem ou curam, de acordo com a sua intenção, de acordo com a forma colocada e de acordo com o que você fala. Eu me lembro que quando pequenininha, lá no Ceará, a minha avó tinha uma lista de palavras. E ela ainda tem, porque eu acredito que ainda hoje, se algum de nós falarmos essas palavras proibidas dentro de casa, tenho certeza que ela irá corrigir. Ela tem uma lista de palavras que você não pode falar dentro de casa, porque ela dizia que essas palavras eram malditas. E aí você me pergunta, quais são essas palavras malditas? O que significa uma palavra maldita? Às vezes os nossos avós, aqueles estão mais tempo do que nós aqui, aqueles que vivenciam experiências, muitas vezes não são conhecedores em palavras, conhecedores em estudo daquilo que professam, mas são conhecedores pela sabedoria do que eles dizem. Então minha avó tinha plena consciência que aquelas palavras eram malditas, que atraía coisas muito ruins. Atraíam maldições. É algo essencialmente muito ruim. Então, se você falasse essa palavra dentro de casa, minha avó chamava a atenção. Necessariamente, essas palavras não são os palavrões, que muitas vezes, por força do nosso hábito, um mau hábito, nós colocamos muito para fora. Aqueles palavrões que a gente usa diariamente. E que a gente acredita que não são ofensivos, porque muitas vezes é só uma forma de você se comunicar. Esses palavrões, que também pode ser utilizado em regionalismo, há uma região que fala mais, uma região que fala menos, ou uma palavra que se fala mais, eles podem ficar classificados ali na falta de etiqueta, talvez. Na falta de etiqueta. Mas essas palavras amaldiçoadas dizem respeito a uma outra situação. Palavras que atraem negatividade. Palavras que atraem momentos ruins para dentro do seu lar. Palavras de negatividade mesmo, como eu nunca, não consigo, não sou bom. Outras palavras que a gente nem sabe o significado e profere às vezes. Aquele é um desgraçado. Olha que palavra mais feia. Que palavra que já tem a cacofonia, porque ela é feia na pronúncia, ela é feia naquilo que atrai. Nossas palavras, elas ferem pessoas, elas colocam pessoas para baixo, elas são capazes de acabar com um dia, com um mês, com um ano de alguém. Palavras ditas também em horas não propícias também causam muitos danos. Todos nós fazemos isso. Em algum momento da nossa vida, a gente acaba falando algo que não edifica o nosso lar, algo que não edifica a nossa humanidade. Nós somos capazes de ferir pessoas, às vezes, sem entender por que ferimos, apenas com palavras que foram ditas em horas erradas ou palavras que eram feias, que significavam humilhação para aquela pessoa, rebaixamento pessoal para aquela pessoa, palavras que ferem muitas vezes no impulso de uma característica física ou psicológica, palavras que não elevam ninguém. Por isso que tem um provérbio que diz que calar, né, é ouro, falar é prata e calar é ouro. Aquele silêncio que a gente precisa ter para ouvir as pessoas ao nosso redor. Aquele silêncio que nós precisamos ter para nos encontrar, nos ouvir também. Muitas vezes a gente fala tanto que a gente acaba não se escutando. Então você não percebe que aquelas palavras que você soltou de forma livre, de forma
irregular, elas prejudicam o seu próprio lar, elas prejudicam a sua própria família, elas prejudicam ali na sua profissão, na sua igreja, no lugar onde você se encontra, porque elas atraem para você a negatividade. Muitos são os espíritos que ainda atordoados, feridos, revoltados, tendem a querer também que alguns de nós caiam nessa revolta, nessa coisa ruim. Porque dentro da confusão que eles ainda se encontram, eles acham que estão programados para fazer o mal. Eles colocam em você, eles imputam a você a situação espiritual que eles se encontram naquele momento. Inimigos de outras vidas, adversários desta vida também. Então as palavras têm um grande poder para o bem ou para o mal. A gente tem que se policiar, temos que nos policiar nas palavras que nós falamos no dia a dia, nas palavras que nós colocamos aos nossos filhos, nas palavras que nós proferimos dentro de casa, dentro do nosso trabalho. Se você entra no trabalho já dizendo, trabalho ruim, esse trabalho não presta, eu não aguento mais, minha vida está ruim, minha vida está indo ladeira abaixo, minha vida... Todo dia amaldiçoando a própria vida, amaldiçoando sua existência, amaldiçoando o seu jeito de ver o mundo. Você vai cada vez mais se afundar num poço de lama de negatividade que fica até difícil alguém tirar você lá de dentro, a não ser você mesmo. Muitas vezes nós somos capazes de interagir com a maldade. Somos capazes de abraçar as palavras malditas e levarmos como armas para a nossa vida. Muitas vezes nós somos capazes de fazer a nossa companheira ser a tristeza, ser os sentimentos ruins. Nós nos alimentamos muitas vezes de maus sentimentos, no propósito da vingança, no propósito, da revolta, no propósito do vitimismo, de achar que as coisas só acontecem conosco. Nós queremos amigos perfeitos, nós queremos pessoas que nós programamos como máquinas, e quando elas saem da nossa expectativa, muitas vezes nós a descartamos. Todo mundo aqui já descartou alguém e já foi descartado por alguém. E já sofreu por isso, e já fez alguém sofrer. Mas aí a gente utiliza essa experiência para as nossas próximas relações, porque virão muitas outras. É como a gente já conversou. Muitos sobem no barco, muitos descem do barco, muitos seguem com você. Mas essas experiências ruins precisam ser utilizadas a nosso favor, para a nossa mudança, para nosso aprimoramento, para a nossa evolução. Todos nós já erramos e todos nós ainda vamos errar. O que faz de nós um bom cristão, o que faz de nós boas pessoas, é o fato que a gente vai ter o cuidado para não ferir mais aqueles que nós já ferimos. Aqueles que nem tiveram condição de nos dizer qual ferida que nós abrimos nele. Nós vamos ter cuidado com os próximos. Nós vamos ter cuidado com as próximas relações. E tudo isso. Relações de amizade acabam, relações familiares acabam, relações profissionais acabam por conta de palavras ditas de forma errada, de forma equivocada, de forma violenta, agressiva. A boca, a língua são verdadeiras armas para o bem ou para o mal. E muitas vezes, se você tivesse utilizado o seu silêncio, o silêncio da sabedoria, para escutar e não para falar, você teria evitado muitas brigas, muitas confusões, muitas coisas que te tiraram a paz, mesmo que momentaneamente. Por outro lado, nós somos responsáveis
apenas pelo que nós falamos. Temos que ter cuidado com o que nós falamos, mas não somos responsáveis pelo que as pessoas entendem. Porque cada um de nós escuta algo e relaciona com algo dele. Muitas vezes você está falando aqui em algo muito distante e alguém que está do seu lado acredita ser para ele, e isso provoca reações. Então esse outro lado acontece e você que está do outro lado de ouvinte precisa questionar. Por que falaria para mim? Por que eu estou passando por esse processo? Faz parte também de aprender a escutar, de aprender a não tornar coisas pequenas grandes. Então a palavra, ela tem grande poder. Por isso que nós temos muitos exemplos bíblicos, muitos exemplos da bibliografia espírita. Quando lá em Eclesiastes o rei Salomão diz: há tempo para todas as coisas, há tempo de falar, há tempo de calar. Muitas vezes nós não estamos no tempo de falar, nós estamos no tempo de ouvir, no tempo de nos aprimorar, no tempo de estudar, no tempo de voltar para nós mesmos, o interior. Nós procuramos defeitos, nós falamos muitas vezes achando que isso não fere as pessoas, achando que todas as pessoas vão entender a mesma coisa que nós. Mas ali era o tempo de calar e nós não percebemos. Ali era o tempo em que o silêncio era o melhor remédio. E aí nós falamos. Que a gente possa prosseguir entendendo qual é o meu momento de falar, qual é o meu momento de calar. No momento em que tem uma discussão ferrenha, não é momento de falar. É momento de calar, é momento do silêncio apaziguador. A gente vive muito isso em família. Nós vivemos muito isso dentro das nossas famílias.